Família, 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 Kage no Jitsuruku já tá prometendo demais com esse novo volume e com a nova temporada chegando, tá? Depois do grande sucesso que foi toda a história desse anime, galera, eu só queria mais e mais e mais. E muita coisa aconteceu a partir do momento que acabou o último volume, tá? E coisas que ficaram, inclusive, sem explicação pra gente. Só que hoje é dia da gente falar o que pode acontecer nesse novo volume, o que eles vão trazer de novo, coisa que muita gente, incluindo eu mesmo, estão particularmente curiosíssimos pra ver. Será que a Sherry vai voltar? Pô, a gente já viu que ela tá naquele lado maníaco dela, mano. O Marco talvez vá encontrar a Nu. A Claire pode descobrir a verdade sobre o Shadow. E a Iris? Onde será que ela tá? O que será que vai acontecer com ela depois dela ter sido humilhada pelo Shadow aí, cara? Agora ela tá num círculo social aí, mano, totalmente corrompido pelo culto. Então a gente vai conferir tudo isso agora, o que vai acontecer. Mano, tem muita coisa pra gente discutir. Vem comigo, vamos lá. Fala, seus otakus! Beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E galera, desde o lançamento desse anime eu tô acompanhando tudo, literalmente tudo. Quem tá aqui no canal desde que começou a lançar sabe, pô. Viu o anime todo, acompanhei a novel, li a novel, a gente falou muito sobre essa história, sobre o Cid no geral. E agora nós tivemos um anúncio de um novo volume saindo pra gente, né? O volume 6. Só que existem muitas aberturas que ficaram na novel e no próprio anime também. Isso porque tem personagens que simplesmente sumiram do mapa aí no anime e que tem uma grande chance de voltar nessa nova temporada. Como, por exemplo, Sherry, que teve toda aquela loucura por trás do Shadow, né, por conta de ter matado o pai dela. Só que beleza, vamos começar aqui por partes, né, igual os Jack Stripador, fazendo por partes. Algumas teorias que estão circulando na internet dizem o seguinte: o Marco e a Sherry vão fazer um retorno para exigir uma vingança no Shadow Garden justamente pela perda dos seus familiares. Isso provavelmente vai acontecer depois que a Rose Oriana assumir o manto da rainha e declarar toda a independência do seu reino dos ensinamentos da igreja e expor tudo que ela sabe, tudo que ela descobriu sobre o culto dos diabolos, que veio dos seus apoiadores, justamente o Shadow Garden, o Jardim das Sombras, né? As suas revelações provavelmente vão causar o pânico, o caos em massa, literalmente, né, que resultaria numa guerra de fé entre os reinos ortodoxos de Midgar, que ainda está sob a autoridade do culto dos diabolos, e o reino de Oriana também. E provavelmente a guerra seria usada pelo Jardim das Sombras como uma cena para a ascensão da divindade do Shadow, do Cid, né? E para mostrar ao mundo inteiro o seu próprio poder. Mas aí nós entramos até num dilema, porque na verdade, cara, eu acredito que essa previsão do Shadow ascendendo a divindade agora, nesse próximo volume, cara, é algo muito rápido. Mesmo que tudo seja, de fato, esteja se caminhando para isso aí, principalmente depois da gente ver todo aquele esquema da Zeta, né, de revelar, reviver o Diabolos e tal, justamente para transformar o Shadow no Deus. Cara, eu tenho a impressão de que ainda existem várias partes, por exemplo, da Aurora para poder abrir. No caso, a gente sabe que a Aurora agora é, de fato, o próprio monstro dos diabolos, tá? Então eu não acho que o Shadow usaria o que a Zeta preparou para se tornar imortal de qualquer maneira. Eu acredito que ele faria alguma outra coisa, bolaria algum outro negócio para se tornar o cara brabão. Mas beleza, voltando aqui à guerra que a gente tava falando, nessa guerra aí é quando a Sherry vai se mostrar novamente, só que dessa vez com uma pessoa diferente, uma pessoa fria, uma pessoa calculista e disposta a derramar sangue, custe o que custar. A gente já viu que ela tava meio maluca lá, já falei isso umas 3 vezes aqui, mas na primeira temporada, mano, foi o lado sádico dela. E isso pode se intensificar finalmente depois de muito tempo de espera. Dá até pra gente ver a Sherry como se fosse um peão do culto, talvez, e até voltando muito mais, realmente muito mais perigosa, talvez até treinando pra lutar. Então ela acabava descobrindo seus novos contratados, que foram aqueles que estragaram a sua própria vida, incluindo ter matado o pai. Ela ficou com a mente quebrada, deprimida e suicida por conta disso. Só que aí, será que ela vai ser salva pelo Cid? Talvez, pode ser que ela seja salva por ele, e provavelmente ela desenvolveria uma paixão em Yandere e acabou se juntando ao Shadow Garden depois. Eu acredito que isso seja pouco provável de acontecer, mas é uma teoria que é interessante da gente ver aqui que a galera tá falando na internet. A Eta também seria perfeita para esse arco, primeiro como a inimiga dessa garota, depois como a mentora dela. Pensa só, a Sherry simplesmente aprendendo as coisas junto com a Eta lá, mano, que desenvolve no sistema de pesquisa, né? É uma das coisas mais legais que tem, as duas pesquisam muito bem. Melhor ainda é se ela descobrir a identidade do Cid, e isso também pode envolver usar a pesquisa da sua mãe sobre o Olho da Avareza como uma referência, e isso alimentava a raiva
de ver o seu pai morto bem na frente dos seus olhos. Daí ela abandonaria o seu desvio pacífico de usar artefatos como fontes alternativas de energia e se viraria para um desenvolvimento de armas, mais especificamente armas de destruição em massa. Até é afirmado que os artefatos sobrecarregados podem ter um poder devastador, o suficiente até para você limpar uma cidade inteira do mapa. E se ela desenvolver uma arma dessa, os perigos estão na mão de alguém que pode destruir todo o Shadow Garden. Talvez a cidade do Shadow Garden, tá ligado? Mas, continuando aqui, quanto ao Marco, né, nós temos muitas teorias diferentes sobre ele. Por exemplo, tem muita galera falando que ele poderia se juntar ao culto dos Diabolos. Mas como que isso aconteceria? Bom, ele se juntaria para se vingar da morte de Glenn, e ele não poderia fazer isso se ele fizesse parte da Ordem da Iris, já que no momento ela não só carece de qualquer poder real, mas também de informação e confiança. Portanto, cara, ela não pode agir contra o Shadow Garden ou contra o culto, tá ligado? Mas ela ainda tá decidida a combater eles para recuperar sua honra e lavar aquela vergonha pela qual ela passou, né, com o Cid. Então o Marco teria que se juntar ao culto para esperar ter uma chance de voltar ao Jardim das Sombras e basicamente, embora isso provavelmente não acabe bem para ele, já que foi o culto que matou Glenn e não o Shadow Garden, essa é uma certa forma que acabaria exatamente no lugar que ele esperava. E em vez de se vingar do seu amigo, ele acabaria se unindo àqueles que mataram o seu amigo, cara. Aí o negócio ia se transformar completamente, porque ele ia virar um vilão involuntariamente, como se fosse um fantoche do culto. Só que ao mesmo tempo tem gente que acha que o Marco não se juntaria ao culto. Ele foi mencionado como um cara legal no geral, então é bem improvável que ele se juntasse a uma organização tão obscura por vingança. Talvez para ele o voto como cavaleiro seja realmente o mais importante, e se ele estiver ciente da corrupção do governo, possivelmente ele também saberia da participação do culto num ataque terrorista. Então, cara, o Marco estava relutante com a Iris justamente pelo fato de não ser a ordem que ele acreditava ser. E ele sabe e concorda com a Alexia, por exemplo, que algo estava errado, mas ele não pode agir devido aos seus votos, por exemplo. E agora uma coisa que pode acontecer com ele, que seria fantástico também, né, da gente ver, é o Marco encontrar com a Nu, cara. Isso é uma das coisas que eu tô mais ansioso para acontecer. Tanto a Nu quanto ele deveriam ter tido um encontro muito interessante. Um lado que estava profundamente enterrado nos jardins e o outro estava como se fosse um navio afundando, que é a Iris. A Nu seria a pessoa que talvez fosse salvar o Marco, ou o Marco pediria desculpas por não ter feito nada para ela. O que quer que tenha acontecido, eu espero que tenha uma boa quantidade de desenvolvimento dos personagens, né, dos dois aí. Será que eles até lutariam um contra o outro no final das contas? Talvez sim. E eu já adianto pra você que, na minha opinião, Nu versus Marco vai ser legal de se ver, cara. A minha aposta pessoal é que ele não abandonou ela. Basicamente, ela apenas foi separada dele pela igreja, pelo culto, à força. Por isso que agora eles estão separados. E ainda assim ele continua procurando por ela. Então tudo pode acontecer de uma forma bem tranquila até. Agora, a Iris ainda se mantém fortemente nas suas crenças. Então ela precisaria passar por uma verificação da realidade ou então morrer de uma morte um pouco significativa. Por mais que eu ame o jogo dela, né, a versão que ela adora jogar, ela precisa realmente de algum desenvolvimento. Dizem que ela morreria nas mãos do culto devido a ser torturada e por alguns experimentos, assim como eles fizeram com a Alexia lá, que torturaram ela também e fizeram experimentos nela. E é isso que poderia até levar a Alexia a se juntar ao grupo do Shadow Garden, se não por causa das respostas, por causa de vingar a morte da sua própria irmã. Porém, cara, pra Iris eu ainda gostaria de pensar que ela realmente mentiu pra Alexia até lá no volume 5, porque percebeu que todos do governo, incluindo o seu próprio pai, estavam do lado do culto dos Diabolos. Mas isso pode ser até uma ilusão. Eu duvido muito que ela vá morrer na realidade, tá? Se ela realmente estiver seguindo o caminho errado, então eu acho que a irmã dela vai impedir ela disso. Talvez tendo ajuda ou talvez não. Ou seja, pra mim, Iris não vai morrer. Ela vai tentar, na verdade, buscar métodos provavelmente ruins, né? Pra poder ganhar mais poder, pra poder lutar contra o Shadow. Não importa o custo. O fim justifica a filosofia dos meios, tá ligado? E a Alexia vê isso e acaba lutando contra a Iris, fazendo com que ela ultrapassasse a Iris. Isso provavelmente pode até acontecer num futuro distante, não por agora, mas vai rolar daqui pra frente. Assim, ela se reuniria depois com a Beatrix também, devido ao próximo conflito que conseguiria encontrar com a Alpha de novo, mano. Olha só que doideira. Temos muitos personagens antigos retornando, cara. Em que, quando a Beatrix retornasse, eles poderiam ter respostas agora, conversar com a Alpha e decidir, de fato, se iam unir suas forças com o Shadow Garden ou então não. Basicamente, seria a escolha ajudar ou não ajudar para se livrar totalmente de Midgard da influência do culto dos Diabolos que tá ali o tempo inteiro. Mas isso ainda assim depende muito se o culto estava disposto a deixar ela sair de Midgard, a Iris.
Porque a partir de agora, cara, Midgar tem o maior potencial de exposição com Orianna. E a razão pela qual eles estão todos manipulando a Iris ali, né, por trás dos panos, é justamente a esperança de que ela se torne o seu escudo de carne contra os Shadowsgarden. E basicamente estava direcionando os cavaleiros para bloquear as tentativas dos Shadowsgarden de atacar eles, de acabar com o culto. Se ela saísse de lá, talvez se ela fosse mandada embora, cara, o resto do culto seria um alvo muito fácil. Então eles precisariam que ela permanecesse a todo custo no reino, se ela não ficasse ali, blá blá para eles. Outra premissa interessante aqui também é pensar que sobre a Claire, né? As desventuras da Claire podem forçar a Aurora, por exemplo, a derramar um café aí para dar uma borrada nos segredos do Cid para evitar de trazer mais danos para o anfitrião, para a própria Claire. Porque, cara, a Claire fazendo uso dos seus poderes de forma imprudente, eu não acredito que aconteça, tá? Se ela for fazer o uso, vai ser por alguma necessidade, até porque se ela, mano, ela não usaria o negócio, já que os poderes da Aurora têm um efeito prejudicial para ela. Eles em nenhum momento deixam ela super bem, ela fica mais forte ali no momento, mas isso vai acabando com ela por dentro. O mais engraçado de tudo é que o Cid, ele mesmo não tem ideia de nada do que tá acontecendo. Provavelmente ele vai fazer alguma besteira no caminho dele e vai atravessar essa parada toda que estava sendo só pra ele, tudo enquanto ele está lá, brincando como se fosse o Shadow. Então é aquele negócio, né? O cara vai dar uma cagada e vai dar certo, porque esse é o personagem mais cagão que eu já assisti. Provavelmente ele também poderia ser coroado como Deus Rei do Novo Mundo, porém ainda não com a imortalidade total, como a gente disse, né? No final do volume 7 ele poderia chegar nesse patamar aí. Agora, falando da Alexia, cara, provavelmente ela desempenharia um papel diplomático para Midgar. Isso tudo lá na próxima guerra, principalmente devido à amizade dela com a Rose. Lógico, se a Iris não morrer nas mãos do culto. Isso tudo enquanto ela tá tentando ainda chegar até o Shadow, mas a Beta sempre dá aquela rejeitada e acaba que ela não consegue nem entrar no Shadowsgarden, nem nada do tipo. Mas um dos pontos chaves também pode ser que a Claire, que pode descobrir que o Cid é o Shadow, mano. Ela começou até a suspeitar que o seu irmão não era como ele pode parecer pra ela, né? Como ele parecia ser, mas ela tava muito apegada à noção de que o Cid Cagenou era provavelmente o Cid Cagenou, e isso não mudaria a posição dela sobre o assunto. Só que seria engraçado, vai, fala comigo, pô, se a gente visse ela lá desmaiando quando eu visse talvez as 7 sombras ou as outras 666 garotas aí, todas apaixonadas pelo irmão dela. Ela tem um complexo de irmão, cara. E assim os momentos de comédia romântica se seguiriam transparentes, tranquilos pra gente. Era a risada certa. Ela ia surtar e muito. Só que ainda assim a gente tem que ser realista, né? Eu acho que seria cedo demais pra isso. Na verdade, eu não acho que a Claire vai descobrir que o Cid é o Shadow ali, nem tão cedo, mano. Pode ser que seja muito mais engraçado até que ela pense que ela mesma é a escolhida e não sabemos quais serão os efeitos de ter um novo braço da Aurora pra ela, por exemplo. A Aurora pode ter mudado de atitude com a sua maldade, ou talvez a Claire teria que lidar com 2 Auroras. E eu espero que ela tenha que lidar com a Aurora adulta e com a Aurora infantil, porque se tiver que lidar com as duas, rapaz, olha a discrepância de personalidade das duas ali, o negócio ia ser sério pra ela, a luta ia ser constante, até pelo menos o Shadow descobrir isso tudo. E além disso tudo ainda nós temos a Akane, cara, que ficou meio que desaparecida nesses últimos tempos aí. Só que, cara, a gente viu ela muito rápido, vimos que ela ainda tá meio que acordando pra realidade, né, de agora tá num novo mundo, tá num novo lugar, que é um caso totalmente diferente do Japão e ainda assim tá ali do lado do Minoru, cara que ela tinha visto morrer no Japão. O legal da trama, cara, disso tudo é que justamente toda a premissa é construída sobre como todos entendem mal o Cid. E agora nós sabemos que a Beta é a mais dedicada pro Cid. Ela é fanática, sua devoção e não tolera ninguém falando mal do nosso prota. É a única que atualmente conhece o Japão, conhece japonês, consegue se comunicar com a Akane. Ela e todo o Shadowgarden vê a Akane como uma amostra de um outro mundo, nada mais do que isso. Elas não compartilharam todas as informações confidenciais com a Akane, mesmo depois que o Shadow salvou a Rose repetidamente, e o Shadowgarden tem se mostrado relutantemente em revelar os segredos como a identidade do Shadow e dos outros membros pra ela. Eles não estão liberando nada, literalmente, não vão nem, talvez, não estão querendo nem juntar ela pro grupo, então eu acho que eles também não compartilharam os seus segredos com a Akane. Além disso, a Akane interpreta o Minoru de uma forma diferente de todas ali. Apesar de perceber que o Minoru é o assassino dos bandidos extravagante lá, que apareceu e salvou ela no primeiro episódio, ela manteve o seu segredo e acreditou que o Minoru tinha algo importante que ele não queria compartilhar com ninguém. Então ela queria manter ele pra si mesmo. Mesmo que ela saiba que o Minoru informou as 7 sombras de todo o conhecimento da Terra e tudo que é dele ali,
Cara, eu não acho que a Akane vai revelar nada pro Jardim das Sombras que ela sabe também sobre ele no passado. Ela pode assumir que o Minoru é um herói, talvez, que seja alguém desinteressante ali, que quer salvar as pessoas sem buscar recompensas ou algum reconhecimento. Ele só gosta de simplesmente se exibir e se gabar, o que não deixa de certo ponto ser uma verdade aí. E vendo isso tudo que pode acontecer, cara, eu tenho que ficar muito animado. Não tem como eu não ficar, não tem como eu não sentir essa animação vendo que a obra pode evoluir pra caramba pra um ponto incrível. E seria muito legal a gente ver realmente todos esses personagens que tinham sido deixados de lado, né, voltando pra essa obra, pra quebrar tudo, mano. Os caras tão vindo de uma forma diferente, tá ligado? Pra fechar, botar os pingos e os is que ficaram abertos. Bom, o que quer que seja, eu tô hypado pra caramba. Pode falar qualquer coisa, eu te desafio aí, cara, não adianta, eu tô hypado. Esse novo volume tá previsto, inclusive, pra lançar no dia 30 de outubro desse ano. Agora, mês que vem, já tá pertinho, bem no meio dessa nova temporada que vai estar saindo. E se tudo for um baita sucesso, óbvio, logo logo a gente tem temporada nova e com certeza volume novo também, pô. Essa segunda temporada foi até rápida pra ser lançada, então vamos ficar sempre de olho nessas novidades juntos, pô. Não tem problema nenhum, sempre atento, sempre vendo, ó, aqui ó, olho aberto, vendo tudo que vai rolar com o nosso querido Cid, a eminência das sombras. E você, o que você acha desse novo volume aí? Você tá ansioso, não tá ansioso? Quer ver o Cid se tornando Deus imortal? Ou talvez ansioso pra alguma vingança braba dentro da história? Comenta aí, cara, manda o seu comentário que é muito importante pra gente trocar essa ideia também. Ver opiniões aqui é a melhor coisa, e se tiver teoria, pode mandar teoria também, o que você acha que pode acontecer, o seu ponto de vista do que vai rolar nesse novo volume aí. E isso é que é legal da gente ver. E não esquece, clica aqui do lado dessa bolinha, se inscreve aí e ativa esse sininho, cara. Qualquer notícia nova eu vou trazer aqui pra você. Inclusive, a gente vai cobrir esse volume novo aí e a temporada nova também. Só que é o seguinte, vocês só vão pegar esses vídeos aí se a notificação estiver ativada, né? E eu tô vendo o botãozinho aqui embaixo, sei que não tá longe do teu dedo, então clica aí, rapaz. Perde tempo não. Já clicou? Então tamo junto, firme e forte. Valeu demais, família. Beijinho no coração de vocês, aquele forte abraço e eu te vejo na próxima, hein? Valeu!